e necessariamente acrescentar algumas coisas que eu não falei na aula passada. Aí na revisão eu fico com o meu material na mão e acabo ressaltando algumas coisas. Tá legal? Então a primeira coisa é que o princípio da capacidade contributiva está muito relacionado ao princípio da igualdade material. Isso a gente falou na última aula. Tratar desigualmente os desiguais. Então aquele que tem maior capacidade econômica deverá pagar mais tributos. Aquele que tem menor capacidade econômica pagará menos tributos. Vimos também que esse princípio ele está no nosso sistema constitucional desde a Constituição de 1824. Então, não é que tenha sido uma novidade da Constituição de 88. É algo antigo, ora estava mais presente, ora menos presente, mas desde a Constituição Imperial ele está presente. Falamos também que o princípio da capacidade contributiva ele não se confunde com o princípio, com a ideia de disponibilidade financeira. Então, por exemplo, eu falei para vocês do exemplo do morador de rua que herdou uma cobertura na Praia de Caraí, foi aqui que eu falei nessa turma. Então, se não falei não, uns falaram que eu falei, outros falaram. Então vamos lá, vamos pensar um exemplo hipotético, tá? Existe um morador de rua que mora lá embaixo de uma marquise de um prédio de luxo na Praia de Caraí, tá? E todo dia uma senhora viúva, sem filhos, que mora na cobertura, desce para caminhar na praia, fazer as compras dela, e esse morador de rua faz amizade com essa senhora e passa a cumprimentá-la, ajudá-la a carregar as bolsas e tudo, e muitos anos essa relação, e a senhora morre sem deixar herdeiros. Quando a pessoa morre sem deixar herdeiros, sem deixar testamento, o que acontece? A herança jacente, né, da forma que está atualmente disciplinada a coisa, vai para os municípios. Né? E o que acontece? A senhora deixa um testamento entregando aquela cobertura de 10 milhões de reais para um morador de rua. Esse morador de rua deixa de ser morador de rua e passa a ser morador da cobertura de 10 milhões de reais, vizinho de um grande desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tá? Bom, essa pessoa que herdou esta cobertura tem capacidade contributiva? Então aí está a diferença entre capacidade contributiva e disponibilidade financeira. Essa pessoa, a gente pode dizer que tem capacidade contributiva. Porque quando ela tem um imóvel, é proprietária de um imóvel de 10 milhões de reais, ela está exteriorizando a riqueza. Ela exterioriza a riqueza. O IPTU, por exemplo, é um tributo real, que foca na capacidade contributiva objetiva. Aquele objeto que exterioriza a riqueza. Então, se o IPTU é de 1% do valor do imóvel, o valor de mercado do imóvel, chama de valor venal do imóvel, 1% significa que essa pessoa tem que pagar 100 mil reais de IPTU. Certo? Ele tem dinheiro para pagar? Provavelmente não. Não tem disponibilidade financeira, mas ele revela a capacidade contributiva. Tudo bem? É diferente, é o contrário do que acontece com os entes públicos em geral. Os entes públicos em geral têm muito dinheiro em caixa. A conta, por exemplo, bancária do município do Rio de Janeiro tem muito dinheiro. Tem supostamente muita disponibilidade financeira. No entanto, todo esse recurso ele já está empenhado, ele está com previsão orçamentária, com prévias destinações. Ou seja, não é que ele revele capacidade contributiva. É sutil, né? Mas deu para entender, né? O exemplo do morador de rua, para mim, é o melhor de todos. Ele claramente tem capacidade contributiva, ele exterioriza a riqueza, ele é proprietário de um apartamento de 10 milhões de reais na Praia de Caraí. É uma capacidade contributiva objetiva, como a gente falou na última aula, mas ele não tem disponibilidade financeira. Então, o que ele vai ter que fazer, gente? Provavelmente ele vai ter que vender. Vai ter que vender esse imóvel. Ele vai comprar um imóvel de 1 milhão de reais
passado também da diferença de capacidade contributiva objetiva e subjetiva. Eu dei o exemplo do professor Marco Antônio. Lembra que nós dois somos procuradores da PGM e eu somos professores. Temos, teoricamente, a mesma renda, tá? Mas algumas situações relacionadas à nossa pessoa, concretamente quantidade de dependentes, quantidade de plano de saúde, quantidade de escolas que são pagas, nos diferencia do ponto de vista da capacidade contributiva subjetiva, certo? Então, por isso, no imposto de renda, por exemplo, eu vou pagar provavelmente menos do que ele, certo? Embora a gente tenha a mesma renda, ou seja, a mesma capacidade contributiva objetiva. Bom, depois a gente falou dos subprincípios ou técnicas ou instrumentos de concretização da capacidade contributiva. Falamos da proporcionalidade, que é aquela em que existe uma alíquota que é aplicada independentemente do tamanho da base de cálculo. Então, Dani tem um apartamento de 1 milhão, eu tenho um apartamento de 800 mil, Sofia tem um apartamento de 500 mil, aplica 1%. Né? Quem tem mais capacidade contributiva objetiva vai pagar mais IPTU. Ela vai pagar 10 mil, vou pagar 8 mil, Sofia vai pagar 5. Né? Tudo bem? Então, essa é a técnica da proporcionalidade. A segunda técnica é a progressividade, falamos na última aula também, que é mais agressiva, que é aquela que quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Então, hoje, obrigatoriamente, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações, né? Vulgo Imposto sobre Heranças, ele, depois da reforma tributária, ele necessariamente é progressivo. Então, aquele que recebe uma maior herança vai pagar uma alíquota maior. Aqui no Rio de Janeiro, as alíquotas variam entre 4% e 8%. Então, quanto maior a herança, maior vai ser a alíquota. Tudo bem? Isso é a técnica da progressividade. Seletividade é aquela da tributação sobre o consumo de bens. Então, quanto mais supérfluo o bem, maior vai ser a alíquota. Quanto mais essencial o bem, menor vai ser a alíquota. Eu dei o exemplo do papel higiênico de dupla face, né? Dupla folha. Então, perfume francês, pessoal, vai ter uma alíquota alta ou uma alíquota baixa? Provavelmente alta, muito alta. Macarrão, item da cesta básica, alíquota baixa. Tudo bem? Não sei se eu comentei para vocês, mas no Rio, cada estado estabelece quais são os seus itens de cesta básica, né? Para fins de ICMS. Então, aqui no Rio, por exemplo, repelente, protetor solar, né, fator de proteção 30 para cima, são considerados itens da cesta básica. Bom, agora existe a cesta básica nacional, tá, pessoal? Com a reforma tributária, com o IBS, que vai substituir o ICMS, tem uma cesta básica nacional. Bom, e aí, além dessa técnica da seletividade, personalização, que é aquela típica do imposto de renda que vai olhar para a pessoa, calibrar a capacidade contributiva de acordo com as situações da vida daquela pessoa, né? Como, por exemplo, plano de saúde, despesa de construção, etc. Vocês querem saber, de curiosidade, assim, alguns itens da cesta básica que são tributados 7% aqui no Rio? Então, só para ler bem rapidinho, assim, feijão, arroz, açúcar, leite, café, sal, gado, aves, bem como os produtos comestíveis resultantes de sua matança em estado natural, respirado ou congelado. Pão francês, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha de trigo, massa de macarrão, sardinha, salsicha, mortadelas, charque, pescado, alho, margarina, fubá de milho, escova dental, creme dental, sabonete, papel higiênico, vinagre, preparado antissolar, fator igual ou superior a 30 e repelente de insetos. Pelo menos essa era até 2002. Pode ser que tenha mudado alguma coisinha. Agora, por exemplo, olha que interessante.
janeiro, agora é 20%. Então, uma coisa que é interessante, que está na alíquota normal, a alíquota média, chopp, cerveja, não é considerado supérfluo, nem essencial. Tá? Agora, por exemplo, tem coisas... Arma e munição, 201%. Operação de importação de tubos e equipamentos destinados à construção de oleoduto, 60%. Isso aqui é uma covardia contra a Petrobras. Porque não é que seja supérfluo, isso é muito importante. Né? Peleteria e suas obras de peleteria artificial, casacos de pele, 38%. Demais bebidas alcoólicas, tirando cerveja, né, chopp, 26%. Mesma coisa para fumo, cigarro, charutos, etc. Tá legal? Então, só para vocês terem uma ideia assim, de algumas alíquotas mais altas. Então, uma coisa que eu não falei na aula passada, mas que é importante vocês saberem, é que o princípio da capacidade contributiva é um princípio. É uma norma imediatamente descritiva de uma finalidade, lembra daquela definição no Beatório? Mas que indiretamente ela se concretiza por condutas concretas, que são esses instrumentos. E como qualquer princípio, ele admite ponderação. Estudamos isso lá em Direito Constitucional. Então, existem algumas situações em que as pessoas estão exatamente na mesma capacidade contributiva, mas que por alguma razão de interesse constitucional, uma vai ser menos tributada que a outra. Exemplo, a nossa Constituição, ela tem uma série de normas de fomento às microempresas, empresas de pequeno porte. E a Constituição entende que isso fomenta o empreendedorismo, a criação de empregos. Então, a nossa Constituição valoriza as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, vamos supor que em determinado ano, uma microempresa, ela teve um faturamento de R$800 mil naquele ano. Uma empresa de grande porte não teve um bom ano e performou mal e teve R$800 mil também. Uma empresa grande teve R$800 mil, uma empresa pequena, microempresa, R$800 mil. As duas revelam a mesma capacidade contributiva objetiva, certo? Só que a Constituição determina um tratamento favorável às microempresas. Então, elas têm a mesma capacidade contributiva naquele ano, mas a Constituição entende que existe uma importância em prestigiar as microempresas por diversas razões e elas vão pagar menos. Então, isso quer dizer que o princípio da capacidade contributiva não é absoluto. Né? Ele pode sofrer ponderações com outros princípios e normas constitucionais. Tudo bem? Bom, uma coisa também importante, que eu falei na última aula, eu comecei a falar, mas agora a gente vai ver assim, a jurisprudência relacionada a isso. Eu falei na última aula que o princípio da capacidade contributiva, por causa da péssima redação do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, por muitos anos foi interpretado pelo Supremo como um princípio aplicável apenas aos impostos pessoais. Eu comentei isso na última aula para vocês. Falei na turma, não sei se eu falei aqui ou falei na optativa. Falei aqui isso aqui. Então, por muitos anos, o Supremo entendeu que o princípio da capacidade contributiva só se aplicava aos impostos, ou seja, não era todos os tributos. Lembra que são 5 espécies tributárias? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais, empréstimo. Não, o Supremo entendia que era só os impostos e os impostos pessoais. O que são os impostos pessoais?
são aqueles que levam em consideração a capacidade contributiva subjetiva, aqueles que olham para a pessoa, né? Bom, só que ao longo do tempo, eu falei, eu acho na última aula, até citei uma súmula, até brinquei que a súmula era parecida com 666, foi? Era 667, sei lá, 664, a gente citou isso. Que o Supremo entendia, por exemplo, que não podia ter progressividade no IPTU, porque só naquela condição de progressividade extra fiscal, né? Porque o princípio da capacidade contributiva seria só para os impostos pessoais, o IPTU, imposto real, enfim, já falamos disso na última aula. Mas isso aí foi mudando ao longo do tempo. E foi bom que tivesse mudado mesmo, porque é um absurdo, um princípio tão importante, aplicável apenas ao imposto de renda, não faz sentido isso. A gente tem dezenas de tipos de tributos. E aí, o Supremo ele foi decidindo a aplicação do princípio da capacidade contributiva para outras espécies tributárias. Então, uma decisão muito importante foi a em que ele julgou a taxa de fiscalização da CVM, aquela Comissão de Valores Mobiliários, né? CVM, que era uma taxa cobrada pela CVM, até hoje existe essa taxa, já estava no informativo da semana passada, né? Estudou lá com o Pedro Henrique. É uma taxa que serve para que essa CVM exerça um poder de polícia em relação às empresas que têm ações negociadas em bolsa, capital aberto, para verificar se as empresas estão com uma contabilidade adequada, se elas apresentam aos seus acionistas valores que são fidedignos, né, em termos de balanço patrimonial. Existe toda uma fiscalização. E mesmo com toda essa fiscalização, a gente tem uma série de problemas, como aconteceu, por exemplo, nas Americanas, né? No ano retrasado, se não me engano. Então, o que acontece, pessoal? Essa taxa, ela tinha assim, um valor mais alto para grandes empresas, um valor intermediário para empresas de porte médio e um valor menor para empresas menores. Então havia essa diferença de valores. E aí, em algum momento, o Supremo foi chamado a se pronunciar sobre a legalidade de se estipular valores diferentes para empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. O Supremo, nessa ocasião, disse, olha, empresas maiores têm mais capacidade contributiva, então podem pagar uma taxa maior. Além disso, a taxa, ela tem que ter uma coisa chamada referibilidade. O valor que é cobrado pela taxa deve corresponder ao custo daquela atividade estatal de fiscalização, ou serviço público que é prestado. O Supremo falou, olha, empresas maiores demandam um custo maior de fiscalização. E aí ele decidiu que se aplicava o princípio da capacidade contributiva para esta taxa, já se distanciando daquela visão que se aplica o princípio só para os impostos. Tá legal? Então, olha o que ele diz aqui sim. O critério adotado pelo legislador para a cobrança desta taxa de polícia busca realizar o princípio constitucional da capacidade contributiva, também aplicável a essa modalidade de tributo, notadamente quando a taxa tem como fato gerador o exercício do poder de polícia. RE 21.62.59. RE 21.62.59. 21.62.59. Vocês vão começar a se acostumar, gente, eu falar um montão de julgado nas nossas aulas, tá? O foco diferencial do nosso curso é a parte jurisprudencial. Bom, então, também a gente sabe que se aplica de outra forma em relação às taxas. Exemplo, taxa judiciária. Não sei se vocês sabem, mas durante muitos anos, não sei se continua sendo, a taxa judiciária foi a segunda maior fonte de arrecadação tributária do Estado, do Rio de Janeiro. Primeira, ICMS, segunda, taxa judiciária. Não foi IPVA,
não foi imposto sobre heranças, taxa judiciária. E a taxa judiciária não é cobrada daqueles hipossuficientes, né? Reconhecendo que existe ali um problema de capacidade contributiva. Então, está aí a aplicação também do princípio da capacidade contributiva a outras taxas. Beleza? Bom, e para as contribuições especiais? Também o Supremo entendeu que se aplica o princípio da capacidade contributiva para as contribuições especiais. E em que caso ele entendeu isso? Existe uma contribuição que é uma contribuição para as categorias profissionais e econômicas. Vocês já ouviram falar certamente no CREA, no CRM, né, no CREFITO, no CRO, Conselho Regional de Odontologia, de Educação Física, Fisioterapia, Medicina. E existe uma taxa que é cobrada pelo CREA, que é uma taxa que incide, chama Anotação de Responsabilidade Técnica, ART. Qualquer obra importante tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica. E também existem as anuidades que são pagas para esse, aliás, até a taxa, além da taxa, existe a ART, mas existe também a anuidade. A anuidade que tem natureza de contribuição especial da categoria do interesse das categorias profissionais e econômicas, é a contribuição à anuidade. E no CREA, existe uma anuidade que é maior para os engenheiros e menor para os técnicos, eletrotécnicos, as pessoas que não têm um nível superior, mas têm um nível técnico, mas que também estão vinculados ao CREA, certo? E aí se questionou isso no Supremo, o Supremo falou, não, você presume que quem é engenheiro tem um nível superior, tem uma remuneração maior, portanto pode pagar uma anuidade maior. Aquele que fez curso técnico, se pressupõe que tem uma remuneração menor e vai pagar uma anuidade menor. Então ele aplicou a capacidade contributiva para as contribuições especiais. Em que decisão ele fez isso? Na ADI 4697. ADI 4697. Diz assim, a Lei 12.514, ora impugnada, observou a capacidade contributiva dos contribuintes, pois estabeleceu razoável correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas do labor da pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores da anuidade baseada no capital social da pessoa jurídica contribuinte. Tudo bem? Então, ele expressamente aplica o princípio da capacidade contributiva para as contribuições especiais. E assim, vários julgados, tudo bem? A ponto dele chegar e falar assim, quer ver? No outro julgado, ele diz expressamente, todos os tributos submetem-se ao princípio da capacidade contributiva. RE 40.6955. RE 40.6955. Todos os tributos se submetem ao princípio da capacidade contributiva. Tudo bem? Joaquim Barbosa esse. Bom, e lembra que eu falei que ele entendia que o princípio da capacidade contributiva ele só se aplicaria aos impostos pessoais, por conta daquela redação horrorosa lá do parágrafo 1º? O Supremo tem um julgado super importante, em que ele expressamente diz assim, mudamos de opinião. A capacidade contributiva e os instrumentos com uma progressividade se aplicam, inclusive, aos impostos reais, não tem problema nenhum, como o imposto de transmissão causa-morte, situação contributiva. Então foi um caso famosíssimo, assim, os tributaristas estudam muito, do ITD gaúcho, lá do Rio Grande do Sul. Tá?
Então, RE 562045. RE 562045. Eu recomendo demais que vocês anotem esses números de AES, de ADIs, porque eu sei que alguns vão fazer concurso. E realmente, assim, quando a gente corrige provas com a citação de acórdons e está citando certinho, e o número dos acórdons pode constar das remissões, não tem vedação em geral. Isso realmente agrega muito valor à questão do candidato. Diz assim, constitucional, tributário, progressividade da alíquota do imposto de transmissão causa-morte e doação, constitucionalidade, princípio da capacidade contributiva, tribunal pleno, aí esse RE que eu falei para vocês, tá? E aí ele fala, eu não vou ler para vocês, mas ele vai falar, mudando de opinião, agora o Supremo está convicto que se aplica a todas as espécies tributárias, inclusive tributos reais. Tá? Bom, isso eu não consigo ter tempo de falar com vocês na última aula. Vamos, então, falar de um princípio novo, que eu não falei ainda, o princípio não confisco. Tá? Eu sei que hoje tem trabalho, não tem, pessoal? Sofia? Sofias? Sofias? Beleza. Muito bom. Vocês acham que em 10, 15 minutos está tranquilo? Sim. A gente deixa para o finalzinho. Vai ser sobre o princípio da legalidade, né? Isso. Vai dar tempo da gente falar um pouquinho antes. Então, vamos lá. Princípio do não confisco, pessoal. Ele está previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição. 150, inciso 4. E aí eu sugiro que vocês façam algumas revisões. Já coloquem o artigo 5º, 22, do lado do 154. Artigo 5º, caput e 22. E o artigo 170, inciso 2. Todos da Constituição. Artigo 5º caput, artigo 5º 22 e artigo 170, inciso 2. E também eu já vou pedir logo, para facilitar, coloca também artigo 243. Tudo bem? Artigo 243. O que diz esse princípio? Ele diz assim, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e os municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Então, como qualquer princípio, ele busca uma finalidade que só pode ser alcançada mediante condutas concretas, mas imediatamente ele é descritivo de uma finalidade. Qual a finalidade que ele pretende com esse princípio? Pretende que o tributo ele não tenha efeitos, ele não seja utilizado como se fosse um confisco. E o que é confisco, pessoal? Para a gente entender esse princípio, precisamos entender o que é confisco. O que é confisco? Confisco é a retirada de patrimônio, retirada compulsória de patrimônio do particular, sem qualquer indenização. É a supressão do patrimônio do particular, sem qualquer indenização. Não é só uma mera retirada. Melhor colocar supressão, tá? Do patrimônio do particular, sem qualquer retribuição. Então, a nossa Constituição, ela garante o direito à propriedade privada. Na época da Assembleia Constituinte teve muito debate. A gente tinha parlamentares mais à esquerda, outros mais à direita, pessoas de centro, e se decidiu assegurar a nossa Constituição em pelo menos 3 artigos o direito à propriedade privada, que é justamente o artigo 5º caput, que vocês fizeram a emissão, o artigo 5º, inciso 22 e o artigo 170, inciso 2. Esses dispositivos asseguram o direito à propriedade.
Só que essa nossa Constituição determina também que a propriedade privada deve cumprir a sua função social. Tá legal? Esse foi o resultado do consenso entre os membros da Assembleia Constituinte. Só que é o seguinte, pessoal, a Constituição, então, por conta disso, ela não admite como regra o confisco, que é a supressão da propriedade privada, sem qualquer indenização. Mas, isso como regra. Como exceção, em 3 hipóteses, a Constituição admite o confisco. 3 hipóteses, a Constituição admite o confisco como exceção. Que hipóteses são essas? Primeira, quando alguém cultiva plantas psicotrópicas em sua propriedade. O artigo 243 admite que haja o confisco daquela propriedade. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. E, segunda hipótese, a exploração de trabalho escravo. Certo? Então são 2 situações aqui. Plantas psicotrópicas, trabalho escravo. Essas 2 hipóteses, essas propriedades poderão ser expropriadas. Expropriadas significa confiscadas. Expropriadas sem qualquer indenização ao proprietário. Tudo bem? Então essas são as 2 primeiras hipóteses. Cultivo de plantas psicotrópicas e trabalho escravo. Certo? Bom. Terceira hipótese em que a Constituição admite o confisco ou expropriação é na chamada pena de perdimento. Nós estudamos isso em penal, que está prevista no artigo 5º, pode ser emissão também, artigo 5º, 45 e 46. XLV, XLVI. 45 e 46. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o bem e a decretação do perdimento de bens ser estendidas ao papapá. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes. A linha B, perda de bens. O sujeito utilizou armas para praticar o assalto. Bom, ele vai perder essas armas, pena de perdimento. Tá? Beleza, pessoal? Então, tirando isso, não pode haver expropriação, não pode haver confisco por causa do direito de propriedade. Então, imagine a seguinte situação. Dani tem um imóvel, tem uma fazenda, tá? Ela tem lá um imóvel rural. Vamos supor que a alíquota do ITR, Imposto Territorial Rural, cobrado pela União, seja de 50%. Ela pagou 50%, ontem eu paguei o ITR. Tá? Por acaso, ontem eu paguei o ITR. 0,7% alíquota, por conta da... Depois a gente vai falar disso, por conta de ser uma área pequena, muito produtiva. Então, vamos supor que fosse 50%. Vocês concordam que em 2 anos ela teria já pago a totalidade do valor da propriedade dela? Essa alíquota é 50%. Ela pagou 50% esse ano. Ano que vem vai pagar mais 50%. Que se a alíquota incidente sobre o imposto sobre patrimônio for muito alta, ela pode ter o efeito de um confisco. Porque se ela em 2 anos ela tem que pagar todo o valor da propriedade dela, ela está sendo expropriada, pessoal. Tá? Então o que acontece, gente? Não existe um critério objetivo, é um princípio, lembra? Princípio do não confisco. Não existe uma lei que vai dizer qual a alíquota que é considerada confiscatória. Qual o tamanho da alíquota? É 100%? É 150%? Não tem. Não tem uma lei, não tem. O que tem são parâmetros. Existem 4 parâmetros
para a gente identificar se uma tributação é confiscatória ou não. E que parâmetros são esses? Primeiro, já falei para vocês. Os impostos que incidem sobre patrimônio devem ter alíquotas baixas, ou alíquotas módicas. Impostos sobre patrimônio devem ter alíquotas baixas, sob pena de que a cobrança 2, 3 anos acabe levando todo o valor da propriedade. Certo? Então, quais são os impostos que incidem sobre o patrimônio? Tem um que é federal, tem outro que é estadual, tem outro que é municipal. O federal é o ITR, Imposto Territorial Rural, sobre a propriedade territorial rural, patrimônio ali, territorial rural. O segundo é o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Imagina o IPVA de 50%, gente. 2 anos, o Estado levava o carro da pessoa, né, o valor do carro. E o IPTU, que é municipal. O IPTU também tem que ter alíquotas módicas. Tudo bem? Então, essa é um primeiro parâmetro para se cumprir o princípio do não confisco. Segundo parâmetro, os tributos extrafiscais admitem alíquotas elevadas. Tributos extrafiscais admitem alíquotas elevadas. O que é isso? Não sei se foi aqui nessa turma que eu dei o exemplo de que é hipotético. Pandemia, o Brasil compra um montão de vacinas e descobre que não tem seringas e agulhas necessárias para aplicar todas as vacinas compradas. Como esse é um problema mundial, pandemia, todos os países, todos os estados soberanos do mundo estão comprando seringas e agulhas. E os fabricantes brasileiros estão exportando seringas e agulhas. Exportando uma quantidade tão grande que não está tendo seringa e agulha para abastecer o mercado interno. Está havendo uma crise de abastecimento. As vacinas estão prestes a vencer e nós não temos seringas e agulhas para aplicar as vacinas. Então, o que o governo pode fazer? Ele pode aumentar o imposto de exportação de seringas e agulhas para fazer com que seja tão caro exportar que o produtor de seringas e agulhas no Brasil prefira vender no mercado interno, suprindo uma crise de abastecimento de seringas e agulhas. Percebam que esse tributo, o imposto sobre exportação, ele não é um tributo que deseja arrecadar dinheiro. Ele deseja induzir a um comportamento, a um tributo extrafiscal. Quanto menos arrecadar, é melhor. Por quê? Porque se não arrecadou, é sinal que o sujeito não exportou. Ele vendeu no mercado interno. Tá? Então, o imposto de exportação, por exemplo, ele admite uma alíquota de 150%. Uma alíquota muito alta, né? Mas é porque ele é um tributo extrafiscal. E às vezes a necessidade de você induzir um comportamento é muito grande. Nesse caso, por exemplo, é essencial. Tá? Não sei se aconteceu isso. Estou dando um exemplo na minha cabeça aqui que me parece um exemplo didático. Certo? Agora, um exemplo que aconteceu. Os carros chineses estavam chegando no Brasil num valor muito baixo. E estavam quebrando a indústria nacional. Então, alguns anos atrás, o governo aumentou a alíquota do imposto de importação de carros chineses para que eles chegassem num preço mais caro e assim a indústria nacional pudesse ser mais competitiva. Então, é um tributo que busca induzir a um comportamento, um tributo extrafiscal. Certo? Mesma coisa, pessoal, IOF é outro tributo extrafiscal, imposto sobre operações financeiras. Vamos supor que o brasileiro esteja muito endividado. Né? Parece que esse é um dado. Né? O brasileiro está muito endividado. O IOF incide, por exemplo, sobre operações de crédito, que são empréstimos.
Então, pode ser que o governo entenda que seja pertinente aumentar o valor do IOF para desestimular que as pessoas contraem mais empréstimos, para induzir um comportamento. O brasileiro está gastando muito no exterior e está vendo muita remessa de divisas. Então, pode ser interessante modificar o alíquota do IOF do câmbio, por exemplo. Tá legal? Entendido? O IOF é extrafiscal. O IPI é extrafiscal também. IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Muitas vezes o governo quer estimular a produção de determinados produtos, porque o mercado está desaquecido, por exemplo. Poxa, eu tenho um monte de carro encalhado e as fabricantes estão tendo que dar férias coletivas já há muitos meses. Então, baixa a alíquota do IPI para que o carro possa ser vendido por um preço mais baixo e assim se estimule a economia, né? Então, tem ali o IPI extrafiscal também. Então, esses tributos extrafiscais, eles admitem alíquotas elevadas. É crime vender seringa e agulha para o exterior, pessoal? Certamente não, né? Mas o governo pode induzir um comportamento, falar, olha, não é crime, mas eu vou fazer de tudo para você vender aqui no mercado interno. Isso pode. O tributo extrafiscal tem essa característica. Tudo bem? E aí, gente, esses tributos extrafiscais já admitem a alíquota elevada sem ferir o não confisco. Esse é o segundo parâmetro. Terceiro parâmetro. A tributação não pode atingir o mínimo existencial, senão ela é confiscatória. Mínimo existencial são aquelas condições mínimas para que a gente possa dizer está sendo observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Se tirar qualquer coisinha, não está sendo observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o mínimo existencial. Se a pessoa está no mínimo existencial, é porque ela tem as condições mínimas para que a gente possa dizer está sendo observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Se ela já está no mínimo, se você cobrar tributo dessa pessoa, você vai estar reduzindo essa pessoa a uma situação inferior ao mínimo existencial. E isso é considerado confiscatório. Você está suprimindo o pouco patrimônio que a pessoa tem. Tá legal? E o último parâmetro. Esse é um pouquinho mais sofisticado, tá, gente? Mas é fácil de entender também. Tem algumas situações em que o mesmo ente público ele pode cobrar dois tributos diferentes em relação à mesma exteriorização de riqueza. Exemplo, eu sou professor da UF. Todo mês eu recebo a minha remuneração, certo? Vamos dizer, R$5.000 remuneração. Sobre essa remuneração que eu recebo, incidem dois tributos. Um é um imposto, que é o imposto de renda. O segundo é uma contribuição especial, que é a contribuição para a previdência dos servidores públicos federais. Tá? Então, em cima da mesma riqueza, são dois tributos. O imposto de renda, ele tem uma alíquota de 27,5% para quem ganha acima de R$5.000. O imposto, aliás, a contribuição especial para a Seguridade Social, para a Previdência, ela deve gerar em torno de 12% atualmente. Então, quanto é que é 27,5% mais 12%? 39,5%. Então, hoje, eu saio, já recebo a minha remuneração decotada de 39,5%. Tá? Que cai na minha conta é a minha remuneração menos 39,5%. 40%, tá? Vamos facilitar. O que aconteceu? Em algum momento, a União, ela aumentou essa contribuição para a Seguridade Social para um valor de 23%, próximo de 23%.
para determinada categoria de profissionais. Então, quando se somava o imposto de renda, 27,5%, mais essa contribuição social, 23%, dava, na soma das alíquotas, um valor acima de 50% que a pessoa perdia da sua remuneração. Então, o Supremo entendeu que aqui nessa soma de alíquotas havia uma violação ao princípio do não confisco. Certo? Então, o que diz esse quarto parâmetro? É que é possível, para a aferição do princípio do não confisco, somar as alíquotas de tributos cobrados pelo mesmo ente público sobre a mesma riqueza. Soma de alíquotas cobradas pelo mesmo ente público sobre a mesma riqueza. Eu vou ler para vocês assim o julgado, só para... Olha, foi o ADI MC, medida cautelar na ADI, 2010, ADI MC 2010, ministro Celso de Mello. A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade que dispõe o contribuinte, considerando o montante de sua riqueza, para suportar e sofrer incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, a mesma pessoa política que os houver instituído, a União Federal no caso. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo sempre que o efeito cumulativo resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal afetar substancialmente de maneira irrazoável o patrimônio e ou os rendimentos do contribuinte. Entenderam? Então, esse é o quarto parâmetro. Ok? Bom, para fechar a capacidade contributiva, aliás, o não confisco, é importante, pessoal, também conhecer uma abordagem jurisprudencial do Supremo, que eu não concordo muito, eu não acho que seja técnica, mas o Supremo faz isso de forma continuada e eu não... Quem sou eu, né? Mas o que acontece, gente? Existem algumas multas tributárias. Vamos supor, a Dani tem um estabelecimento, não emitiu a nota fiscal quando vendeu determinada coisa. A nota fiscal é uma obrigação acessória e tal, tem que ser feita, ela não cumpriu. Ela pode sofrer uma multa de 100% do valor do tributo que ela deveria pagar. Além de pagar o tributo, ainda tem que pagar 100% de multa por não ter emitido a nota fiscal. O Supremo entende que essas multas por descumprimentos desse tipo de obrigação, elas não podem superar a 100%, sob pena de serem consideradas confiscatórias. Então, se a multa fosse, por exemplo, 120% do valor do tributo, ou 101% do valor do tributo, ela seria confiscatória, certo? O máximo de uma multa pelo descumprimento dessas obrigações de fazer, essas obrigações acessórias, pode ser de 100% do valor do tributo, que seria devido. Tá? Decidiu isso no ARE 83.13.77. ARE 83.13.77. E também na ADI 551. Vou ler para vocês aqui. Tributário multa, valor superior ao do tributo, confisco, artigo 154. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo. Aí o da ADI agora. Essa corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Aqui, até ele entendeu 100% seria confiscatória, 100% ou mais. Esse aqui, 100% foi considerado confiscatório. Até 99% pode. Tá?
Aí, enfim, essa discussão, pessoal, foi longe, tá? Então, aqui tem vários tipos de multa tributária. Então, eu vou falar aqui também mais duas multas, dois tipos de multa, só para vocês terem anotado no caderno, tá? Então, essas são as multas pelos descumprimentos das chamadas obrigações acessórias. Tá? Que são obrigações de fazer alguma coisa ou não fazer no interesse da arrecadação tributária. Emitir nota fiscal, escriturar corretamente os livros fiscais, tudo bem? Agora tem uma multa que é chamada multa moratória. O que é a multa moratória? É a multa que o sujeito paga simplesmente por ter atrasado no pagamento do tributo. Tá? Multa moratória. Então, a multa moratória, ela não pode ultrapassar 20%, senão ela é considerada confiscatória. Por exemplo, a Dani tinha que pagar um tributo até o dia 17 de agosto. Pagou dia 18 de agosto. Essa multa pelo atraso não pode ser superior a 20% do valor do tributo devido, senão é considerado confiscatório. Tem até tema de repercussão geral, tá, Dani? Se quiser dar uma procurada aí, pessoal. E o outro, pessoal, é chamada multa qualificada. O que é multa qualificada? Multa qualificada é quando o sujeito ele não apenas descumpriu uma obrigação acessória ou atrasou, mas ele faz uma conduta que, além de ser uma infração tributária, também é considerado um crime ou uma contravenção. Exemplo, falsificação de documentos fiscais. É crime isso. Sonegação fiscal, quando a pessoa dolosamente omite informações que ela deveria prestar. São crimes contra a ordem tributária. Quando há um crime, o que a jurisprudência diz? Que se o sujeito está cometendo pela primeira vez aquele crime contra a ordem tributária, a multa, no máximo, pode ser de 100%. No máximo 100%. Mas, se ele é reincidente, a multa pode chegar a 150%. Tudo bem? Para as multas qualificadas. São essas que são crimes também ou contravenções. Tudo bem? Acima de 150 seria confiscatório. Achou, Dani? Achei. É o tema 487 do STF. A tese é: a multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. Esse tema, pessoal, é justamente o que eu não queria falar, mas vou ter que falar, porque a Dani Desculpa. Esse é o quarto tipo de multa, tá? Eu falei multa por descumprimento de obrigação acessória comum, a multa moratória, que é essa pelo atraso no pagamento de tributos, a multa qualificada quando há um crime, e tem essa que é chamada multa isolada. Não queria que isso é muita profundidade aí para nossa conversa, mas tudo bem. A multa isolada, ela é quando o sujeito comete uma infração que não está relacionada ao pagamento de um tributo. Por exemplo, a nota fiscal que o cara emitiu, ele tinha que pagar o tributo e não emitiu nota fiscal, certo? A multa isolada é quando o sujeito, mesmo sem ter obrigação de pagar tributo, ele tem eventualmente que se inscrever num determinado cadastro, certo? Porque aí, o que acontece? É difícil se encontrar uma base de cálculo para essa multa, já que ele não tem tributo para pagar, até que é 100% de um tributo que ele não deve, certo? Por exemplo, o Colégio São Vicente de Paulo, pessoal, ele é imune, ele não paga tributo, entidade de educação sem fins lucrativos e tal, na forma da lei. Só que ele tem que emitir nota fiscal mesmo sem pagar tributo, certo? Então, e se ele não emitir nota fiscal? Quanto é que ele vai ter que pagar de multa? 100% do valor do tributo? Pô, mas qual o tributo que ele deve se não tem que pagar tributo nenhum? Então tem essas multas isoladas. E aí ele diz que é 60% e tal, esse tema 441, né? O da multa moratória, você achou, Dani? Tem um tema de multa moratória e tem de multa qualificada. Depois você procura aí, pessoal. Mas esse é multa isolada, já é um assunto um pouco mais complexo, tudo bem? Não posso ficar nele, senão a gente não vai conseguir falar o que está na emenda mesmo.
Depois vê com calma aí. Ok, gente? Então, são essas as informações sobre o princípio do não confisco. Tem um outro princípio, que é o princípio da igualdade tributária, que está no artigo 150, inciso 2 da Constituição. Você está me interrompendo, tá bem? Eu acho que eu achei. Pode ser o tema 816, fala de limite para fixação da multa fiscal moratória. Tem limite da vedação constitucional e efeito confiscatório. Então, é o tema 816, que fala da multa confiscatória. A tese. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário. A multa moratória é 20%. Tema 816. 816, de repercussão geral. Depois vem a multa qualificada também, por favor. Bom, o princípio da igualdade tributária, gente, está previsto no 150, inciso 2. Esse princípio, ele está mais relacionado à igualdade formal, em vez da igualdade material ou da capacidade contributiva. E diz assim: a União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercidas, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Achou? Achei. É o tema 863. Até que seja editada a Lei Complementar Federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude, conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no artigo 44, parágrafo 1A da Lei 9.430 de 96, observando-se ainda o disposto no parágrafo 1C do citado artigo. Esse é qual tema? É o 863. 863 é para multa qualificada, aquele 100% se for a primeira vez, 150% se for reincidido. Tá, vamos voltar aqui para a igualdade tributária. Antes de ser professor da UF, eu fui professor da Unilassalle. Quando eu era professor da Unilassalle, eu era professor 20 horas também, igual professor da UF. Tá? E dava aula de constitucional e de TGE, lá, Teoria Geral do Estado. Quem dava aula de tributária era um outro professor, que era amado na Unilassalle, chamado Barragan. Tá? Barragan, professor de tributária. Então vamos lá. Hoje eu dou aula na UF, talvez o Barragan esteja dando aula de tributário lá ainda. Eu sou professor 20 horas, ele é professor 20 horas. Eu sou servidor público federal, ele é empregado, né? Relação seletista. Eu recebo remuneração ou vencimento, ele recebe salário. Eu recebo 5 mil reais, ele recebe 5 mil reais. Consegue perceber que, na essência, nós estamos exatamente na mesma situação, estamos em situação equivalente. A única diferença é que a remuneração dele tem um nome diferente, uma denominação jurídica diferente da minha. Ele recebe salário, eu recebo vencimento. Tá? Ele tem uma relação jurídica seletista, eu tenho uma relação jurídica estatutária. Mas do ponto de vista de recebimento de recursos financeiros, a gente está exatamente na mesma situação. Então, esse princípio da igualdade tributária, ele veda que pessoas que estejam em situação equivalente sejam discriminadas em razão da sua ocupação profissional ou da denominação jurídica dos rendimentos que elas recebem. Tá? Não pode haver discriminação. Eu e Barragan, a gente tem que ter exatamente o mesmo tratamento tributário. Princípio da igualdade tributária. Isso não significa que o poder público não possa, diante de motivos de interesse público e de razoabilidade, conferir um tratamento desigual, que são as chamadas isenções tributárias. Mas elas devem estar fundadas em interesse público na razoabilidade. Então, por exemplo,
Eu tenho um amigo, que é amigo de faculdade, que é procurador da AGU. Vamos supor que a gente tenha a mesma remuneração, eu como procurador da PGM e ele é procurador da AGU. Tudo bem? Só que uma coisa nos diferencia. Ele tem cegueira bilateral. Né? Tem cegueira bilateral. A União, ela pode considerar que há interesse público na tributação a menor do meu amigo, pressupondo que ele vai ter necessariamente uma série de gastos que eu não terei em razão da cegueira bilateral dele. Certo? Tem situações específicas de uma pessoa com deficiência que justifica um tratamento tributário desigual. Microempresa e empresa normal. O constituinte entendeu que há motivos de interesse público para se estimular a microempresa. Pessoas com cardiopatia grave aposentadas e pessoas sem doenças graves aposentadas. Bom, tem interesse público em ser tributado que tem uma doença grave, HIV, neoplasia, cardiopatia grave, hepatopatia grave. Entendeu? Então, esse tratamento desigual, ele só pode ser sustentado se há um motivo de interesse público, razoabilidade, devidamente fundamentado. Tudo bem? Agora, por exemplo, se sai uma lei dizendo assim, os procuradores do município de São Paulo ou do Distrito Federal pagarão menos imposto de renda que os procuradores do município do Rio de Janeiro ou de Niterói. A gente consegue encontrar um interesse público ou uma razoabilidade dessa distinção? Não tem como sustentar. Então, essa distinção violaria o princípio da igualdade tributária, que é isso que a gente está estudando. E é muito comum, quer dizer, já foi mais, que hajam isenções que violam o princípio da igualdade tributária, quando elas não conseguem se sustentar num teste de interesse público com razoabilidade. Ok? Então, esse é o princípio da igualdade tributária. Vamos seguir, pessoal, o princípio da legalidade tributária agora. Vocês sabem que tem um nome engraçado, né? Só para a gente fechar a igualdade tributária, eu vou falar disso mais para frente. Um nome engraçado quando a isenção é concedida sem amparo no interesse público ou na razoabilidade. A doutrina de direito tributário chama de privilégio odioso. Nome engraçado, né? Privilégio odioso, parece forte, né? É odioso mesmo, mas isso é técnico. É um jargão tributário, privilégio odioso. Tá? Ricardo Autor usa muito essa expressão. Bom, princípio da legalidade tributária. Esse princípio, gente, é, junto com o da capacidade contributiva, considerado o princípio mais importante do nosso sistema tributário nacional. Quanto à capacidade contributiva, visa a justiça fiscal, que era um valor que passou a ser princípio depois da reforma tributária, a gente vai ver que ela se tornou princípio. A legalidade tributária, ela busca a segurança jurídica. Lembra que, quando estuda teoria geral do direito, a gente diz que o direito é um prédio construído sobre dois pilares, segurança jurídica e justiça. Né? Eles têm que estar equilibrados. Então, por exemplo, no processo civil, o recurso é algo que está relacionado ao pilar da justiça. Você recorre, você tem a sua pretensão reavaliada, reanalisada. A coisa julgada, o trânsito julgado, está relacionado ao pilar segurança jurídica. Então a gente tem que andar com os dois, prescrição e decadência, segurança jurídica. Né? Você tem ali que equilibrar as duas coisas. Então, a capacidade contributiva, justiça. Justiça fiscal. O que é fiscal? É tributário. Justiça tributária. Legalidade tributária. Segurança jurídica fiscal. Segurança jurídica tributária.
E o que determina, de forma bastante simples, o princípio da legalidade? A gente vai ver que tem nuances. Mas, de forma bastante simples, ele vai determinar que, pelo artigo 150, inciso 1 da Constituição, 150, inciso 1 da Constituição, que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios não podem instituir ou aumentar tributo sem lei. Lei em sentido formal. Ato do Poder Legislativo, que passou por sanção do chefe do Poder Executivo. Então não pode haver aumento de tributo em instituição sem a lei. Sem lei. Até quando eu falei do conceito de tributo aí para vocês, definição de tributos, eu falei, né, que é cheguei a falar que é uma prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, né, não sanção por autoriza. Então tem que ter lei, certo? Bom, pode aumentar tributo por decreto? Não. Decreto é infralegal. Pode instituir um tributo por portaria do Ministério da Fazenda? Não. Tem que ser lei. Eu cheguei a falar para vocês a lógica disso. Por que tem que ser lei? Não sei se eu falei lá em tributos em espécie, né? Tem que ser lei, gente, por uma razão muito, muito interessante. Se eu já falei isso, vocês me interrompem, tá? Para não perder tempo. Por que tem que ser lei? Porque o poder de tributar é uma coisa muito séria. O poder de tributar é você ingressar no patrimônio de alguém e retirar compulsoriamente parte desse patrimônio, independente da vontade daquela pessoa, e transferir para os cofres públicos. Isso foi responsável pela maior parte das confusões ao longo da história, né? Confidência Mineira, Festa do Chaves, entre outros. Retirar patrimônio e levar para os cofres públicos. Essa atividade, para que ela não seja uma violência, ela tem que contar com o consentimento de quem está sofrendo a tributação, certo? E de que forma as pessoas dão o seu consentimento? Dizem assim, Estado, tudo bem, está de boa, que você arrancar 1% aqui do meu patrimônio a título de IPTU, 4% a título de PVA, 27% a título de imposto de renda, tudo bem, eu aceito. De que forma a pessoa expressa a anuência dela? Expressa por meio das pessoas que falam por ela, né, que parlam por ela, os parlamentares. Né, que os parlamentares vão parlar por meio das leis, certo? Então, a lei é o que tira o caráter de violência da tributação. Diz, olha, tudo bem, eu aceito, você vem aqui e me arranca 1%. Tudo bem? Então, por isso que a lei é tão importante. Só que, o que acontece? A gente, então, já sabe que a ideia básica é que o princípio da legalidade é aquele que veda a instituição ou majoração de tributos sem lei, por ato infralegal, não pode. Existem, gente, algumas mitigações ao princípio da legalidade no que se refere ao aumento de tributo sem lei, tá? Em relação à instituição de tributos, regra geral, ele tem que ser instituído por lei. Mas existem algumas situações em que a Constituição permite o aumento do tributo dentro de limites pré-estabelecidos por lei. Então, a lei ela pode estabelecer uma faixa de alíquotas e o Poder Executivo ele pode, dentro dos limites estabelecidos em lei, aumentar ou diminuir a alíquota de determinados tributos, que basicamente são os tributos extrafiscais. O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Tem mais algumas exceções, daqui a pouco a gente vai ver. Tudo bem? Qual é a lógica disso, gente? Imagina, Brasil, pandemia, comprou as vacinas, está precisando de seringa e agulha no dia 17 de agosto, 18 de agosto. Tá? Aí, bom, a gente precisa urgentemente aumentar o imposto de exportação, senão
nossas seringas e agulhas serão totalmente exportadas e a gente precisa abastecer o mercado interno. Faz sentido caminhar um projeto de lei, passar pela fase de discussão nas comissões da Câmara dos Deputados. Passa pela Comissão de Orçamento, de Constituição e Justiça, depois tem a fase de relatórios, aí a fase dos debates, aí a fase da deliberação, aí vai mandar para o Senado, aí vai se nomear algumas comissões. Gente, até aí já acabou a pandemia. Estou trabalhando agora há algum tempo no Poder Legislativo. Aprovar a lei é difícil, pessoal. E aprovar a lei no município ainda só passa por uma casa legislativa. Aprovar a lei federal passa por duas casas legislativas. Então é muito demorado. Até lá vai acabar a pandemia, todo mundo vai morrer, a vacina vai vencer. Entendeu? Então o que acontece? Faz sentido para esses tributos extrafiscais que a lei institua eles e estabeleça uma faixa. No caso do imposto de exportação, vai de 0 a 150%. E o Poder Executivo, ele pode aumentar ou diminuir as alíquotas sem necessidade de lei, porque a lei já previu o range, né? Ali a faixa de alíquotas cabíveis. Mesma coisa acontece no imposto de importação. Olha, nem precisa de decreto, tá, gente? Eles precisam do ato do chefe do Poder Executivo, não. No caso do imposto de importação, é um ato da Câmara de Comércio Exterior, o CAMEX, que é um órgão do Poder Executivo. Certo? No IOF, no IPI, pode também haver. Está muito endividado o povo, vamos fazer alguma coisa. Não precisa esperar a lei ser aprovada. O IPI está, poxa, a gente precisa aquecer a economia. Bom, dentro dos limites da lei, pode aumentar. Eu posso dizer que isso é uma exceção ao princípio da legalidade? Não é propriamente uma exceção, porque o princípio da legalidade está sendo observado. Mas é uma mitigação, entendeu? Ele está sendo flexibilizado. Por quê? Porque a própria lei que instituiu já estabelece alíquotas e dá ao Poder Executivo a possibilidade de alterar dentro daqueles limites. Então, o princípio da legalidade, ele sofre algumas mitigações, certo? Que estão no artigo 150, acho que é 153, parágrafo 1º da Constituição. Vamos lá. É facultado ao 153, parágrafo 1º. Então, gente, ao lado do 150, inciso 1, que é o que trata do princípio da legalidade, já faça uma remissão ao 153, parágrafo 1º. E pode já colocar também ao 177, parágrafo 4º, 1b, 177, parágrafo 4º, 1b, e ao 155, parágrafo 4º, inciso 4. 155, parágrafo 4º, inciso 4. Todos eles são da Constituição. Só para vocês... Essas são as mitigações ao princípio da legalidade, tá? Então, vamos lá. O que diz o parágrafo 1º do 153? É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados dos incisos 1, 2, 4 e 5. O que são esses incisos 1, 2, 4 e 5? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Só ver se teve alguma alteração com a emenda aqui. Não, continua. Só um instantinho. É isso mesmo, continua junto. Tudo bem? E o que diz esse 177, parágrafo 4º, 1b, que eu pedi para vocês anotarem aí? Também é um outro que sofre mitigação, que é a CID combustível. Também a CID combustível, gente, é um tributo extrafiscal. E uma das funções dele
é acertar o preço do combustível em períodos de instabilidade do preço do petróleo internacional. Então, por exemplo, quando está muito alto o preço do barril, por causa da guerra, por exemplo, eles reduzem a cede ao combustível, ou baixam pra caramba, então reduz ali. Tá? Para quê? Para que, poxa, esse tributo não pese tanto no preço do combustível que é cobrado dos consumidores finais. Quando o preço do combustível está muito baixo, aí se aumenta a cede de combustível, aí mantém o valor na bomba mais ou menos estável e vai pegando dinheiro que eventualmente pode servir até para subsidiar o preço do combustível no futuro. Certo? E o outro tributo, que é o 155, parágrafo 4.4, é o ICMS combustível, que também tem mais ou menos a mesma característica. Tá? Todos eles são mitigação do princípio da legalidade. Bom, dito isso, pessoal, deixa eu ter um momento, antes de dar a palavra para a Sofia, para as Sofias, um momento assim, interessante, né? Para falar um pouco da origem histórica do princípio da legalidade. Então, a maior parte dos doutrinadores associa o princípio da legalidade como tendo surgido com a Magna Carta que foi imposta pelos barões àquele rei João sem terra. A história, isso em 1215, né? 1200, você vê que é um dos princípios mais antigos que a gente tem em direito tributário. Tem alguns princípios ainda mais antigos, que remontam ao Império Romano, que a gente vai estudar. O princípio do Petrina Molet, por exemplo. Mas esse aqui é um dos mais antigos, que é da Idade Média, 1215. O que aconteceu nessa época que justificou a criação do princípio da legalidade tributária naquela época? Bom, um pouquinho antes desse João sem terra assumir, o rei da Inglaterra e daquela região era o famoso rei Ricardo Coração de Leão. Era irmão do rei João sem terra. Dizem que a história diz que foi um bom rei, o Ricardo Coração de Leão. É um rei muito famoso porque foi um dos reis que participaram, salvo engano, da Terceira Cruzada, que foi chamada Cruzada dos Reis. Ele foi até Jerusalém, que estava dominada por Saladino, enfim, a história é muito interessante. Ele participou e quando ele voltou da cruzada, a cruzada realmente foi ali um troço que exigiu bastante da quem participou. Ele morreu relativamente jovem. Ele morreu em 1199, por volta de 1199. Quando ele morreu, quem assumiu foi um dos sucessores, né? Era justamente o irmão dele, o João sem terra. Por que o João sem terra tem esse nome? Bom, ele tem esse nome porque na época, quando o pai deles morreu na divisão de terras entre os filhos, ele ficou com uma parte que não era valorizada. Então foi chamado João sem terra. E o João sem terra, ele é um sujeito que é muito retratado na literatura, como um cara muito cruel e muito ganancioso. O inimigo mais famoso dele na literatura é o Robin Hood. Quando vocês pegam o Robin Hood, vocês vão ver que o inimigo dele é o João sem terra, o rei João sem terra. Muito considerado um rei muito ganancioso. E houve uma cobrança tributária muito excessiva contra os barões ingleses, que se revoltaram e se voltaram contra o rei João sem terra e falaram: ou você aceita esse conjunto de regras que estamos estipulando aqui para você, ou você vai ser destituído do trono. Então eles impuseram a Magna Carta de 1215, certo? E a Magna Carta é muito interessante de ser lida, e entre os seus artigos tem um artigo que é o artigo 12, que é justamente aquele que estabelece o princípio da legalidade tributária, que diz, em uma tradução livre, né, é que nenhum tributo será imposto em nosso reino
exceto se aprovado pelo Conselho Comum de nosso reino. O Conselho era o parlamento ali, a Assembleia dos Deputados, né? É interessante, ele cria a Magna Carta, pessoal, é como se tivesse sido assinada pelo rei João, né? Então, eles falam, assina esse documento aqui. Então, e foi criado umas exceções. Então, nenhum tributo será criado sem a aprovação do Conselho Comum, salvo para o resgate de nossa pessoa. Era muito comum os reis serem sequestrados em combate, né? E o vencedor, em vez de matar o rei, cobrava um resgate para devolver o rei. Então, podia, para resgatar o rei, se criar um tributo lá sem aprovação do conselho. Para armar cavaleiro, nosso primogênito. Então, armar cavaleiro era uma coisa caríssima. Então, a Magna Carta permitia que, sem lei, se criasse um tributo para armar cavaleiro primogênito do rei. Ou para celebrar uma única vez o casamento de nossa primeira filha, sendo que para esses casos apenas uma ajuda razoável será exigida. Tá, essa é a redação da Magna Carta. Eu estive na Inglaterra e vi uma cópia, duas cópias, que seriam as cópias. Fiquei até emocionado, assim, falando disso, né? Aqui é a Magna Carta, né? Bom, depois, pessoal, então, isso foi em 1215, imagina, né? Muito tempo atrás. Mas isso ficou muito, o princípio da legalidade ficou muito popularizado a partir do século XVIII, com uma expressão que foi criada pelos colonos ingleses contra o Império Britânico, né? Por quê? Porque eles diziam assim, no taxation without representation. Nenhuma taxação, nenhuma tributação sem que hajam representantes nossos que possam dizer que estamos de acordo com essa tributação. Certo? Isso em meados do século XVIII. Eles não se sentiam representados pelo parlamento britânico, os colonos ingleses. E daí, então, esse princípio se tornou famosíssimo e vem sendo trazido em praticamente todas as constituições após o advento do Estado de Direito. Tá? Como é que está de horário? Posso falar mais 5 minutinhos antes de dar a palavra? Então, olha só, gente. O princípio da legalidade, ele diz que só pode ser aprovado lei ou majorado, só pode aprovar tributo por lei, né? Ou majorado tributo por lei, já viu as hipóteses de mitigação. Nunca faria exceção, tá? É mitigação, é flexibilização. A gente vai ter outros princípios que vão ter exceções. Esse é mitigação. Essa lei, ela tem que ser o quê? Lei ordinária ou lei complementar? Regra geral. Lei ordinária. Tudo bem? Lei ordinária. Regra geral. Mas existem 7 exceções. Existem 7 tributos que são instituíveis por lei complementar. Tá? Então, quais são os 7 tributos que são instituíveis por lei complementar? Primeiro, imposto sobre grandes fortunas, IGF. Imposto sobre grandes fortunas. Segundo, imposto seletivo, IS, que é um imposto criado pela reforma, que vai incidir sobre coisas que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Imposto seletivo. Depois, empréstimo compulsório. O Constituinte de 88 determinou que o empréstimo compulsório fosse instituído por lei complementar. Sabe por quê, pessoal? Uma razão muito prática. Até 88, a maior parte dos empréstimos compulsórios, todos eles, eram instituídos por decreto-lei, que é o pai da medida provisória. Certo? E vocês sabem que a medida provisória ela não pode tratar de tema de lei complementar. Então, quando você diz que o empréstimo compulsório só pode ser instituído por lei complementar, você veda a sua instituição por medida provisória.
que era o medo do constituinte, né, do presidente resolver ficar fazendo um montão de medida provisória criando empréstimo compulsório. Então, empréstimo compulsório por lei complementar. Existe um imposto, pessoal, que é o imposto residual da União, a gente vai estudar ele mais para frente. E existe a contribuição residual para a Seguridade Social. Eu comentei com vocês sobre eles quando a gente falou da competência residual, lembra? Quando eu falei dos tipos de competência tributária, que tinha competência residual. Então, esses dois também são instituídos por lei complementar, tanto o imposto residual quanto a contribuição residual para a Seguridade Social. E os dois tributos também que foram criados aí pela reforma, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, tanto o IBS quanto a CBS também exigem lei complementar da sua instituição. Então são 7. Até a reforma eram só 4. Com a reforma veio o Imposto Seletivo, IBS e CBS. Tá? Tinha um aluno, muito tempo atrás, sempre perguntava para ele toda a aula, quais são na época, os 4 tributos que são instituídos por lei complementar. Ele se enrolava e tal, né? E aí foi muito legal na formatura dele, né? Eu fui convidado lá para a formatura. Aí ele foi fazer homenagem para mim, né? Olha, quero começar dizendo que os 4 tributos instituídos por lei complementar são esses. E aí agora são 7, tá? Depois da reforma. Bom, pessoal, explicação. Vamos então falar do trabalho de vocês? Pode ser? Enquanto as Sofias estão vindo, pessoal, só vocês vou dar uma palhinha de uma coisa. Vocês podem, se quiser, apresentar aqui na frente, vocês que sabem. Normalmente o pessoal prefere. Só para vocês saberem uma última coisinha antes de elas falarem o trabalho, né? Mas vocês podem ir vendo que é coisa rápida. Tem doutrinadores que são muito apegados ao princípio da legalidade tributária. Muito, muito, muito. Que dizem que ele dá uma segurança jurídica muito grande para o contribuinte. Então, todo e qualquer elemento que envolve um tributo deve ser disciplinado por lei. Então, essa turma identifica a legalidade tributária com a chamada tipicidade fechada. Tipicidade fechada, tipo direito penal, né? Bom, já tem outros que entendem que algum elemento da norma tributária pode entrar em ato ilegal, só os essenciais devem estar em lei. Então, às vezes, você pode delegar ao Poder Executivo a calibragem de alíquotas, eventualmente, né? Esse é o pessoal da tipicidade aberta. Vou falar depois com mais calma sobre isso com vocês, tá? Só para vocês saberem que isso existe, depois a gente vai falar com mais calma. Vamos lá? Bom dia, pessoal. A gente trouxe para apresentar para vocês uma forma de proferir sede de recurso de apelação pela segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Antes de a gente passar para as razões das partes, depois de fazer esse direito final, eu vou fazer uma breve contextualização. No Rio Grande do Norte, a legislação que disciplina o ICMS é a Lei Estadual 6.961, de 96, e ela, no artigo 9, inciso 15, estabelece que o fato gerador do imposto ocorre na entrada das mercadorias no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Só que com o decreto posterior, o decreto 13.640 de 97, no artigo 945, alterou esse critério temporal para, antecipando a exigência do pagamento desse imposto no momento da passagem das mercadorias pelo primeiro posto fiscal do Rio Grande do Norte. E foi nesse contexto que uma empresa chamada Via Varejo S.A. perdeu um mandato de segurança contrato do fisco estadual por motivo de não ser compelida a pagar o pagamento do ICMS nos termos desse decreto e para que o Estado não impusesse obstáculos ou retenções quando da passagem das mercadorias pelos postos fiscais. A discussão aqui foi basicamente a ocorrência ou não de violação ao princípio da legalidade tributária pela exigência com fundamento em decreto da antecipação do recolhimento do ICMS no instante das passagens de mercadorias nos outros estados pelo primeiro posto fiscal do Rio Grande do Norte. Em primeira instância, o juízo da 6ª Vara de Execução Fiscal e Tributária da Comarca de Natal entendeu
regulamentar, se limitando a fixar e disciplinar o momento de pagamento do imposto. E nesse sentido também foi defendida a inaplicabilidade do tema 456 do STF. No julgamento desse tema, de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária exige previsão expressa, de maneira que a sua fixação unicamente por decreto é inconstitucional. Só que como para o Estado esse fato se tratou unicamente de regulamentação do momento de pagamento do imposto, ele defendeu que esse entendimento do STF não seria aplicável nesse caso concreto. E aí, com base nesses argumentos, ele pediu a reforma da sentença para que fosse delegada a segurança buscada pela empresa. E a empresa, por sua vez, nas contrarrazões de apelação, buscou a manutenção dessa sentença, reafirmando a violação ao princípio da legalidade tributária, destacando que não há previsão em lei formal dessa exigência, desse pagamento antecipado, e reiterando que, diante disso, é necessária a observância desse princípio da legalidade tributária, de maneira a se reconhecer que, uma vez que a legislação estadual não autoriza cobrança do imposto antes da ocorrência do fato gerador, a exigência desse pagamento antecipado é ilegal. E, nesse sentido, seria aplicável, sim, esse tema da STF, na medida em que uma lei, em sentido formal, não previu esse pagamento antecipado, mas unicamente o decreto de maneira inconstitucional. Então, nesses termos, foi a manutenção da sentença impugnada. Agora eu passo a palavra para a assessora apresentar para a gente a decisão. Bom dia a todos, sou Sofia. Antes de eu começar a falar, só avisando que a gente abençoou a jurisprudência lá no Classroom, então caso alguém queira acompanhar durante essa parte final da apresentação, está lá o acórdão. Então, dando continuidade à análise do acórdão, já entrando nas razões fundamentadas que acabaram negando essa apelação, o juízo ele começa citando justamente o princípio da legalidade tributária, está previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição, como a gente já viu na aula de hoje, e que veda expressamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios de exigir ou majorar um tributo sem que haja uma lei que de fato o estabeleça. No entendimento do juízo, esse mesmo princípio ele se estenderia ao critério temporal da incidência do tributo, que é justamente o que está sendo discutido aqui no acórdão, ou seja, a definição do momento da cobrança do ICMS considerando o seu fato gerador. No julgamento do recurso extraordinário 598.677 do Rio Grande do Sul, que é mencionado no acórdão e que serviu como caso de vítima ao tema 456 do STF, como o senhor também já explicou, foi firmado o entendimento de que essa antecipação do pagamento do ICMS para um momento anterior à ocorrência do fato gerador exige previsão legal expressa, sendo, portanto, inconstitucional a sua fixação por meio de um regulamento infralegal. Então, ainda que a antecipação tributária ela seja reconhecida e admitida pela Constituição, no seu parágrafo 27 do artigo 150, a sua efetiva implementação ela deve observar os limites legais estabelecidos pelo legislador estadual, não podendo ser disciplinada exclusivamente por um ato normativo do Poder Executivo. A legislação estadual que disciplina o ICMS no Rio Grande do Norte, ele define que o fato gerador do imposto ele ocorre na entrada da mercadoria no estabelecimento do adquirente, comprador. Já o decreto que o Estado acabou utilizando como embasamento para essa cobrança antecipada, ele propôs uma alteração nesse critério temporal da incidência do tributo, para o momento da passagem da mercadoria pelo primeiro posto ou repartição fiscal do Estado, ou seja, nesse momento da entrada da mercadoria do Estado. E o que é diferente do que prevê a legislação estadual. Então, no juízo, esse decreto que o Estado utilizou como embasamento, ele acabou extrapolando esses limites da legislação, o que seria uma afronta ao princípio da legalidade tributária. É reforçado no acórdão que a definição do momento de ocorrência do fato gerador é matéria que deve ser determinada exclusivamente por lei, porque acaba não acontecendo nesse caso que a gente está analisando. Então, o juiz entendeu, portanto, que esse argumento do Estado de que o decreto apenas regulamenta o momento do recolhimento do imposto e não a criação de um novo fato gerador, ele não se sustenta. Porque o regime
próprio contribuinte adquirente ele faz esse recolhimento do imposto antecipadamente, o que se antecipa, na verdade, é justamente esse critério temporal de incidência do tributo, que acaba implicando na modificação do fato gerador, que somente poderia ser feito por meio de lei formal. Então, como ele conclui no acórdão, o Estado do Rio Grande do Norte não poderia, considerando o decreto que eles acabaram utilizando, promover a alteração do momento da exigibilidade do ICMS, antecipando para a entrada da mercadoria no território estadual, o que foi o motivo pelo qual essa apelação foi negada. Então, a tese de julgamento que foi estabelecida da seguinte forma, que está na página 3 do acórdão, né, do arquivo. A primeira, de que a antecipação do pagamento do ICMS, ela deve estar expressamente prevista em lei formal, sendo inconstitucional a sua fixação exclusiva por um regulamento infralegal, e de que o momento da exigibilidade do tributo compõe a regra matriz da incidência, que é justamente esse marco temporal, e, portanto, ela não poderia ser alterada por um decreto estadual. Obrigada. Pessoal, eu tenho que confidenciar uma coisa para vocês, de coração. Eu vi poucos trabalhos tão bem explicados em 10 anos de UFES. Parabéns, pessoal. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Os melhores trabalhos que eu já vi. Temas difíceis, vocês não estão acostumadas ainda com essa terminologia. Vocês façam um estágio tributário, eu não saiba, né? Mas, cara, foi muito bom. Com muita precisão, sem erro, sabe? Parabéns. Parabéns. Muito bom mesmo. Parabéns. Pessoal, tem um monte de coisa que eu gostaria de falar sobre esse julgado, tá? Eu não sei se eu vou ter tempo aqui, no meu relógio tem 4 minutos. Mas se eu me der 2 minutinhos, só para eu antecipar uma coisa que a gente vai tratar com calma na aula que vem. Nem vou usar o microfone, tudo bem? O que acontece, gente? Só vamos focar 2 minutos que eu falo, tá? A gente pode chamar. Que vai ajudar bastante para que vocês compreendam que vocês não leram o acórdão antecipadamente, tá? Existe uma coisa em direito, pessoal, que se chama estrutura da norma jurídica. Em geral, as regras, tem as regras e princípios, né, que a gente viu, fizemos a extinção do outro, fizemos ali a colocação no declarado, mas de modo geral, se entende que regra é composto de um antecedente e um consequente. Se acontecer alguma coisa, então se produzirá tal efeito jurídico. Na hipótese de ocorrer tal coisa, consequentemente se dará tal efeito jurídico, tal relação jurídica. Isso, no direito tributário, quando a gente fala em instituição de tributo, a gente chama de regra matriz de incidência tributária. Tá? Vou falar disso na aula que vem. Eu ia falar nessa aula, mas eu inverti um pouquinho. Por azar eu inverti, achei que ia estar abafando e inverter, mas que é a chamada regra matriz de incidência tributária. Regra matriz de incidência tributária. Então, se, ou na hipótese de acontecer determinada coisa, consequentemente, se dará tal relação jurídica. O que são as hipóteses na regra matriz de incidência tributária? O que é a matriz? É um modelão teórico de uma regra de incidência tributária, de algo que vai gerar incidência de um tributo. No caso delas, o ICMS. Tá? A hipótese, ela tem o chamado critério material. Vocês não vão entender isso agora, porque eu estou falando rápido, mas na aula que vem eu vou voltar nisso aqui. Então, o que é o critério material? É o núcleo da norma, assim, circular mercadoria, auferir renda, prestar serviço, ser proprietário de imóvel, interino urbano, entendeu? É o verbo que, se acontecer, gerará incidência do tributo. Só que tudo nesse planeta Terra aqui acontece dentro de um tempo e de um espaço. Então, critério material, critério temporal, 18 de agosto, tá? Critério espacial, Niterói, né? E, se acontecer de prestar serviço em Niterói no dia 18 de agosto, então o dever, critério pessoal, subjetivo, né, do sujeito passivo, Rodrigo, pagar para o sujeito ativo, que é o município de Niterói, co-credor da obrigação, aí
critério quantitativo, que vai ser uma alíquota 5% sobre a base de cálculo, que é o valor da prestação de serviço. Fiz um parecer de R$10.000, vou pagar 5% de R$10.000. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, não se assuste, todo mundo olha para matemática, não. É muito simples, a gente vai ver na próxima aula. Então o que acontece, pessoal? Falta um minuto, né? Beleza. O que eles falaram em suma? Aquilo que eu falei com sorte um pouquinho antes. Tem autores que são da atividade fechada. Então entendem que todos esses critérios aqui, critério material, o tempo, quando é que se considera ocorrido o fato gerador, o critério espacial, o local, o pessoal, o quantitativo, todos têm que estar na lei, certinho. Atividade fechada. Alguns outros entendem que alguns desses critérios podem estar em ato infralegal. O Supremo tem vários julgados dizendo que a alíquota e base de cálculo, por exemplo, pode estar em ato infralegal. Mas o Supremo entende que é importantíssimo o critério material, o critério temporal, onde, quando e o que fazer estejam em lei. Tá? O caso delas é disso. A lei estipulou como critério temporal que o fato gerador ocorreria quando entrasse a mercadoria no estabelecimento. Só que o decreto, ato infralegal, disse não. O ato vai ser quando entrar no estabelecimento. Mas na barreira fiscal, que fica lá o pessoal da polícia, com o pessoal fiscal, antes de entrar na estrada ainda, né? Na estrada ainda vai acontecer o fato gerador do ICMS. A discussão toda foi sobre isso, né? E aí, pode um decreto antecipar no momento anterior, nesse acordo,